Ninguém percebe quando a prisão começa. Porque ela não surge de uma vez, nem se apresenta como algo claramente maligno. Ela se forma aos poucos, em pequenas concessões, em dores ignoradas, em feridas emocionais que nunca cicatrizaram corretamente. No início, parece apenas cansaço. Uma tristeza sem nome. Um vazio difícil de explicar. Algo que incomoda, mas que ainda permite seguir vivendo. Trabalhar, sorrir, conversar. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, algo já começou a se perder. Ele não acordou um dia decidido a se destruir. Não foi assim. Tudo começou com tentativas de aliviar a dor. Uma dor antiga, silenciosa, acumulada ao longo do tempo. Frustrações, rejeições, perdas, palavras que nunca foram ditas, pedidos de ajuda que ninguém ouviu. O coração foi se acostumando a carregar peso demais. E quando o peso fica grande demais, a alma começa a buscar qualquer coisa que ofereça alívio, mesmo que temporário. O alívio veio rápido. E por isso enganou. Por alguns minutos, por algumas horas, a dor diminuía. A mente silenciava. O vazio parecia menos profundo. Mas o preço vinha depois. Sempre vinha. Culpa. Vergonha. Medo. E a sensação de estar cada vez mais longe de quem um dia ele acreditou que poderia ser. A prisão não estava apenas no hábito. Estava na identidade que começava a ser deformada. As noites se tornaram o momento mais difícil. Quando o mundo desacelerava e o silêncio tomava conta, a mente se transformava em um campo de batalha. Pensamentos que não pediam permissão. Lembranças que machucavam. Uma voz insistente dizendo que não havia saída. Que aquilo já fazia parte dele. Que Deus não estava mais interessado em alguém que errava tanto. E quanto mais ele tentava lutar sozinho, mais fraco se sentia. A fé, que antes existia de forma simples, começou a ser sufocada. Não porque Deus tivesse se afastado, mas porque a culpa criava distância. Orar parecia difícil. Ler a Bíblia parecia distante. Ir à igreja parecia impossível. A sensação era de indignidade. Como se ele precisasse primeiro se limpar para depois se aproximar de Deus. E essa é uma das mentiras mais cruéis que a opressão espiritual espalha, a ideia de que você precisa estar forte para pedir ajuda. O tempo passou. E com ele, as consequências começaram a aparecer. Relacionamentos quebrados. Confiança perdida. O olhar das pessoas mudou. O próprio olhar no espelho se tornou difícil de sustentar. Não havia mais prazer real em nada. Apenas a repetição de um ciclo cansativo. Promessas feitas em momentos de lucidez e quebradas nas horas de fraqueza. Cada queda parecia confirmar a mentira de que não havia mais esperança. Houve um ponto em que tudo desmoronou. Não de forma dramática aos olhos dos outros, mas internamente. Um cansaço profundo tomou conta. Não era apenas físico. Era espiritual. Ele não queria mais continuar daquele jeito. Mas também não via saída. Foi nesse ponto, quando a força humana se esgotou completamente, que algo essencial aconteceu. Não foi uma solução. Foi um reconhecimento. Ele finalmente admitiu, sozinho, não dava mais. Naquela noite, a oração não teve palavras bonitas. Não teve promessas ousadas. Não teve fé performática. Foi um pedido de socorro. Um clamor cru, honesto, quase sem forma. Em Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou me perder de vez. Não havia expectativa de resposta imediata. Apenas desespero e sinceridade. E é exatamente nesse tipo de oração que Deus se move com mais profundidade. Nada extraordinário aconteceu naquele instante. Não houve visão, nem arrepio, nem emoção intensa. Mas algo começou a mudar no lugar mais profundo. Um peso saiu. Não tudo. Mas o suficiente para respirar. Pela primeira vez em muito tempo, o sono veio. Um sono simples, sem tormento. Sem aquela enxurrada de pensamentos. Foi ali que Deus começou a agir. De forma silenciosa,
mais real. Os dias seguintes trouxeram algo novo, consciência. Pela primeira vez, ele começou a perceber que aquilo não era apenas uma questão de comportamento. Era uma batalha espiritual. Havia uma força atuando para mantê-lo preso, isolado, culpado e distante de Deus. E perceber isso mudou tudo. Por que batalhas espirituais não se vencem com força de vontade? Elas se vencem com rendição. A palavra começou a ganhar vida. Versículos que antes pareciam distantes agora falavam diretamente ao coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pela primeira vez, ele entendeu que a libertação não começa quando o comportamento muda, mas quando a verdade é aceita. E a verdade era simples e poderosa, Deus não havia desistido dele. Pessoas começaram a aparecer no momento certo. Conversas inesperadas. Convites improváveis. Ambientes que antes alimentavam a opressão começaram a perder força. Não porque a tentação tivesse desaparecido, mas porque algo maior estava ocupando o espaço. A presença de Deus não apenas expulsa o mal. Ela ensina a permanecer livre. A libertação não aconteceu em um único dia. Foi processo. Foi confronto. Foi decisão diária. Houve recaídas? Houve. Houve dias difíceis? Muitos. Mas agora havia arrependimento verdadeiro, não culpa paralisante. Havia direção espiritual. Havia humildade para pedir ajuda. Havia uma nova postura diante da própria fragilidade. O mais profundo não foi apenas abandonar aquilo que o prendia. Foi perceber que a identidade estava sendo restaurada. Ele não era o erro. Não era o vício. Não era a queda. Ele era filho. Amado. Resgatado. E quando essa verdade se estabeleceu, as correntes perderam poder. Porque o mal se alimenta da mentira, mas não sobrevive diante da verdade. Com o tempo, a paz começou a se tornar constante. Não uma paz superficial, mas uma paz firme. Aquela que permanece mesmo em dias difíceis. Aquela que não depende de circunstâncias perfeitas. Aquela que só Deus pode dar. O passado ainda existia, mas não dominava mais. As memórias perderam força. A vergonha foi substituída por testemunho. Hoje, ao olhar para trás, ele entende que não foi força própria. Não foi disciplina isolada. Não foi sorte. Foi libertação espiritual. Foi Deus entrando onde ninguém mais conseguia entrar e dizendo, chega. Foi o cumprimento de uma promessa antiga, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa história não é sobre alguém especial. É sobre um Deus fiel. Um Deus que não se assusta com o fundo do poço. Um Deus que não rejeita quem está quebrado. Um Deus que não negocia com correntes. Ele quebra. Ele restaura. Ele devolve dignidade. Ele transforma a dor em propósito. Se você sente que está preso a algo que não consegue vencer sozinho, saiba disso, você não está abandonado. Existe libertação. Existe saída. Existe poder no nome de Jesus. Não aceite a mentira de que isso é definitivo. Deus ainda quebra correntes hoje. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários Deus me liberta. Curta este vídeo, se inscreva no canal Caminho Eterno e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Porque a libertação começa quando a verdade é aceita, e a verdade continua libertando.